Olá Brasil, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor, e algum convidado falando sobre literatura. E nessa semana, tem uma mulher das atitudes estranhas. É uma pessoa que entra na casa de senhorinhas, que ela nunca viu na vida, senhorinhas talvez até psicopatas, que tem um índio na casa dela e que pesquisa sobre o insólito. Olá, professora, tudo bem, Ana Lúcia? Oi, Caio, bom dia. Nossa, eu não imaginava que ia ter essa apresentação. Depois eu tenho que esclarecer para as pessoas aí que estão assistindo quem é essa senhorinha e quem é esse índio. O índio é só uma estátua, a senhorinha é uma pessoa que eu conheci na Espanha, que me fez um convite muito bizarro, insólito, mas quem estuda insólito, o Caio sabe disso, acaba tendo que viver certas situações insólitas. Então, isso faz parte da minha vida, meus alunos já estão acostumados e o Caio aí também. Obrigada pelo convite, Caio. Imagina, para quem não conhece, a professora Ana Lúcia Trevisan era professora doutora aqui da Mackenzie, sou orientando dela, uma honra tê-la aqui. Tô até nervoso, né, porque fazer uma coisa oficial com a orientadora nunca é fácil, gente. Mas enfim, prof, eu pedi para que a senhora escolhesse um livro para falar aqui nesse podcast, essa sequência de podcast sobre autores hispano-americanos e espanhóis, e a senhora escolheu Mariana Enríquez, As Coisas que Perdemos no Fogo. Por que esse livro? Eu escolhi esse livro de contos, né, As Coisas que Perdemos no Fogo, porque eu tenho estudado a obra da Mariana Enríquez, que é uma escritora argentina, contemporânea, ela é uma escritora jovem, que tem aí os seus 40 e poucos anos, e esse livro é um dos livros dela que está publicado, né, em português, está traduzido para o português. Então, eu achei que seria interessante divulgar essa obra já traduzida, né, para aqueles que não podem ler, né, em espanhol, né, a língua original. A Mariana Enríquez é uma autora que eu tenho estudado, né, desde que eu conheci, que foi justamente por meio desse livro de contos que eu tomei conhecimento dela, e aí eu comecei a procurar as outras obras dela, todas não são publicadas em português, e eu me encantei, eu acho que é uma escritora com potencial excelente, tem uma escrita muito rigorosa, e inclusive o ano passado ganhou o prêmio Errada, né, de literatura, de romance, com um romance incrível chamado Nuestra Parte de Noche, que eu vou comentar aqui bem brevemente também. Então é isso, escolhi porque eu estou encantada com a escritura da Mariana Enríquez, é um texto que está traduzido, é uma oportunidade de conhecer uma autora argentina, contemporânea, e claro, ela trabalha os temas do insólito ficcional, ela está imersa na literatura do fantástico, do terror, que também são temas que fazem parte dos meus estudos acadêmicos, né? Eu partilho com você, né, Caio? Exatamente. Gente, são histórias muito boas, é um livro de contos que eu sugiro que vocês não leiam à noite. Também recomendo que não leia à noite. Algumas histórias são mais pesadas, outras nem tanto. Mas eu li para a disciplina, acho que era para ler 2 contos, eu acabei lendo todos. E a gente vai falar um pouco sobre o enredo e das temáticas também. E por qual que a gente começa, prof? Ou a gente faz um panorama geral? Panorama, né? Em fazer um panorama geral, e aí eu vou chegando em alguns contos, tá? Beleza. Então, o Caio acabou de dizer que os contos, eles provocam bastante tensão, né? A gente nunca pode medir o valor da obra pelo medo que provoca no leitor, porque a gente pode ter um leitor aí mais sangue frio. No entanto, são textos que mobilizam, tá? Independente de você ficar ou não com medo, são textos que mobilizam. Eu tenho visto, né, na minha experiência de sala de aula, os alunos todos terminam com essa frase: nossa, não imaginava, nossa, o que aconteceu? Professora, que conto é aquele, tá? Então, eu não vou justificar o porquê em termos teóricos, mas eu diria que tem 2 questões que são interessantes para pensar nos contos como um todo. Primeiro é a presença de crianças, né? Então, nós temos vários contos cujos protagonistas são crianças, ou temos crianças envolvidas, ou aparições de crianças, e esse elemento é um elemento que
quando você tem as crianças atuando em meio ao terror ou em meio aos eventos insólitos, ou seja, coisas que a gente não consegue explicar, coisas que soam como sobrenaturais, isso costuma ter um apelo na tradição literária como um elemento que é realmente mobilizador, né? Então, por exemplo, eu destacaria 3 contos em que a questão das crianças, né, desse envolvimento do enredo, que o enredo traz crianças e junta com aspectos do terror e do insólito. Então, nós temos o Menino Sujo, a Casa de Adela, o Quintal do Vizinho e Pablito tem seu clavito. Agora eu esqueci o título desse conto, Caio, direitinho. Pablito clavou um clavito, uma invocação do baixinho Orelhudo. Pablito clavou um clavito. É que é um ditadozinho, um trava-línguas do espanhol, né? Clavito é preguinho, né? E clavar é pregar. Então, seria Pablito pregou um preguinho, né? Então, o que tem, né, nesses contos? Aí tem também a hospedaria, mas a hospedaria já é mais uma adolescente. Nesses contos, você tem, primeiro, no Menino Sujo e no Pablito, clavou um clavito, nós temos uma referência a certas, poderíamos dizer, lendas urbanas, né, folclore, certa voz popular que surpreende por 2 questões, porque são, por exemplo, no Menino Sujo, a gente tem referência a uma certa santeria argentina, e você tem figuras que são evocadas ali, que surgem como crianças que sofrem, né, maus tratos e se transformam depois em objeto de adoração, como é o caso do Gautito, né, que é um personagem, uma figura desse imaginário que aparece ali. E no Pablito, clavou um clavito, nós temos referências a crimes, né? Crimes hediondos protagonizados por crianças. Então, veja bem, de que maneira essas figuras da infância, marcadas aparentemente por uma inocência, ganham uma outra dimensão nos textos dela, tá? Então, como alusão. Isso surpreende também, porque a gente tem uma imagem um pouco, às vezes, estereotipada da Argentina como um país com muita tradição europeia. E a Mariana Henriques dá uma volta nisso ao introduzir, principalmente no Menino Sujo, esse imaginário vinculado a uma voz mais popular que nasce mesmo de uma origem bastante local, né? Então, e para completar também a presença das imagens das crianças, nós teríamos a Casa de Adela, que é um conto de investigação, de mistério, e que tem um desaparecimento de uma menina que tem um braço amputado, né? E também essa figura dela e o que ela faz com esse braço amputado também compõe um pouco o imaginário de terror. Mas vamos falar do Menino Sujo, Caio? O que você acha? Acho que verdade, bem emblemático desses 3 que eu mencionei. Crianças na literatura não é tão comum assim, especialmente nessa parte do insólito, né, professora? Então, a gente tem vários protagonistas aqui que são crianças, e que agora pensando assim, estou tentando lembrar algum conto que são crianças ali, sabe? Eu acho que tem um conto, uma novela, que é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que foi feito o filme, né, Os Inocentes, um dos filmes chamado Os Inocentes, tem 2 filmagens sobre esse texto do James, e nesse texto são 2 crianças que são protagonistas e uma preceptora, né, que seria assim como uma governanta que vai cuidar dessas crianças, e tem todo um enigma se essas crianças são diabólicas, se essas crianças veem fantasma, ou ao contrário, se é essa governanta que ela que enlouqueceu e percebe as crianças dessa forma. Eu acho que é um texto fundador dessa ideia desse topos, né, assustador da criança monstruosa. Depois o cinema vai levar adiante isso, sim. vários, com
com várias... Tem aquele orfanato do... Orfanato, o Chuck, o brinquedo assassino. Chuck, Deus me livre, E você vai ter... Deus me livre, é muito assustador. Então, a Mariana Henriques, eu acho que ela pega isso, porque causa de cara, algo que é bem importante para os textos que provocam ameaça. É o desequilíbrio daquilo que a gente considera possível. Né? Então, assim, as crianças, elas, a princípio, seriam os inocentes, né? Mas em alguns textos, elas parecem que protagonizam ou atuam ou são levadas à prática de coisas insensatas, assustadoras, ou mesmo protagonistas da maldade, né? Então, ela inverte essa expectativa, o que já é em si mesmo uma estranheza. No conto do Menino Sujo, dizer, primeiro que o próprio título do conto é muito, né, assim, já chama, né? E você tem uma jovem que mora num bairro, numa casa, né, num casarão, até muito confortável, pelo que é descrito, e num bairro muito perigoso da periferia de Buenos Aires. E ela um pouco se orgulha disso, por ter coragem de viver nesse lugar. Ela descreve esse bairro periférico, então tem os traficantes, tem os assaltantes, como ela sabe driblar tudo isso, e ela, né, vai contar que perto dessa casa onde ela mora, tem 2 moradores de rua, uma mãe, que ela entende como uma mãe e um filho, uma mulher e uma criança, a mulher está grávida, e tem esse menino, que é o Menino Sujo. E ela observa essas 2 figuras, ela descreve a mãe, essa jovem, muito jovem, que está grávida e fuma crack. Isso ela vai, enfim, convivendo um pouco. Tem algo que ela pensa a respeito dessa criança. Tem um episódio muito interessante que ela volta para casa, ela encontra o menino vai próximo a ela e ele diz: boa noite, vizinha. Quer dizer, então você percebe que tem uma consciência dessa criança a respeito dela. Não só ela o observa, mas ela também é observada, né? O conto vai se desenrolando até que esse menino um dia bate a porta dessa protagonista, dessa personagem, diz que a mãe dele sumiu, ele está na rua, ela deixa ele entrar, tenta lá um diálogo, oferece comida, ele come com avidez, está com fome, e ela oferece para ele, convida para tomar um sorvete ali próximo da casa dela e do lugar onde ele morava na rua. Eles vão, enfim, isso é descrito, eles vão de mão dada, né? Tem uma bem interessante. E ela, não sei se reflete tanto sobre isso, até que eles retornam e a mãe está lá, ele fica lá e ela vai para a casa dela. Passa um tempo, aliás, no dia seguinte eles desaparecem, tanto a mãe como ela, não deixam nenhum vestígio na rua, nem um pedaço do colchão, nem nada. Passado um tempo, vem a notícia de um crime, que é uma criança encontrada. Aí chega a Mariana Henriques, né? Porque o terror na Mariana Henriques é igual essa onda, sabe? Quando você está no mar, bem tranquilo, achando que você está ali, dominando, né? Está ali como uma banhista, bem feliz, e de repente vem aquela onda que te derruba, né? Aqui em São Paulo a gente fala caixote, né? Eu não sei como que é em outros lugares. Você toma essa lambada, né? Do texto. E aí ela vai descrever com todo o requinte do horror como foi encontrada essa criança degolada. O corpo separado, a cabeça separada do corpo, como se fosse um ritual satânico, o olho costurado. Ela vai na minúcia e aí você percebe aonde você se meteu como leitor, né? Você está num universo muito sombrio. A protagonista ouve a história, né? Ela ouve o relato, isso aconteceu no bairro dela, vê pela televisão, acompanha, e você vai gradativamente tendo consciência daquela cena horrorosa, televisão, ela vai descrevendo tudo, você tem absolutamente a percepção dos efeitos de realidade, como se aquele crime tivesse acontecido, e a protagonista passa a suspeitar de que quem foi assassinado e degolado
foi o menino sujo, o menino que ela tinha recebido na casa dela. Ela entra um pouco numa crise de culpa, achando que ela poderia ter feito mais pelo menino, que poderia... E aí tem um pouco um drama pequeno, psicológico, que ela vive. O conto se desenrola, ela tem uma amiga que é cabeleireira, uma amiga que é travesti, né? Ela é uruguaia, mas se diz brasileira, é uma figura bem interessante, que vai contar para ela que existem muitos rituais satânicos ali, né? E aí ela vai ficando... Tudo isso vai enredando o leitor e a personagem, ela vai ficando absolutamente obcecada por essas narrativas, por imaginar que tão perto dela essas coisas poderiam acontecer. E antes disso, quer dizer, ela presencia o ritual do Gautito, que seria um menino que morreu, e ele seria uma imagem de uma santeria do bem. Mas existe outro, do mal. E ao que parece, essas outras forças ali é que teriam feito o que fizeram com essa criança. Ela vai ver, vai conseguir ver pela televisão que não era, né, o menino sujo, o degolado. Não era a mãe, né, a viciada em crack, aquela jovem que aparece. Mas ela vai ficar com essa suspeita, imaginando que essa mulher, né, enlouquecida pela droga, deu o filho para um sacrifício. Passa mais o tempo, o conto caminha para o final. Pode falar o fim, Caio? Damos vários spoilers aqui, professor. Então ela está voltando para casa e encontra a bendita, a pobre da moça, já sem a barriga da gravidez e sem o menino. E ela enlouquece, querendo saber o que ela fez com o filho, o que você fez com o filho, e a outra vai dizer, eu não tenho filho, você é louca. E ela tenta, ela quase enforca essa mulher na rua. E aí ela toma um pouco consciência e ela diz para si mesma que talvez ela esteja enlouquecendo. Que a mãe dela tinha razão de dizer que ela era louca de morar naquele lugar, que ela tinha que ter saído daquele bairro, que aquele bairro, todas aquelas coisas estavam mexendo com quem ela era. Ela deixa a mulher e vai embora, e o conto termina com ela na casa dela. Eu queria ler o final, deixa eu achar aqui. Quando fechei a porta, ela voltou, né? Depois desse episódio terrível, que ela força a mulher a dizer onde é que estava o filho, né? E aí, assim, é até interessante, porque ela, nessa loucura dela, né, ela diz assim, a menina viciada, eu retornei um pouco, a menina viciada se soltou das minhas mãos e começou a correr devagar, estava muito sufocada. Mas quando chegou na metade da quadra, justo onde a luz principal iluminava, deu meia volta, ria, e a luz evidenciava que suas gengivas sangravam. Eu dei ele, gritou. O grito foi para mim. Ela me olhava nos olhos com aquele horrendo reconhecimento. E depois acariciou o ventre vazio com as duas mãos e disse bem claro e alto, e este eu também dei. Prometi os dois. Então, assim, aqui é aquele momento do texto que você está tão perto do protagonista, no caso dessa mulher, que temia justamente, que ouvia os rituais satânicos, que viu a imagem desse menino degolado, que teve perto dessa mãe e desse filho abandonados ali, desvalidos na rua, que você, quando essa jovem viciada, essa personagem fala isso, você fica realmente acreditando que existe tudo aquilo e que alguém poderia ser capaz de dar o próprio filho para um ritual satânico, e vem essa dimensão mesmo assombrosa do texto. E aí termina, ela vai embora, ela fica apavorada com tudo isso, e termina chegando na casa dela, e ela diz, quando fechei a porta, não senti o alívio dos cômodos frescos, da escada de madeira, do pátio interno, dos azulejos antigos do pé direito alto, porque essa casa para ela era sempre um lugar seguro, né? Mesmo nesse bairro tão ameaçador. Ela continua. Acendi a luz e a lâmpada piscou. Vai queimar, pensei, vou ficar às escuras. Mas por fim se estabilizou, embora fosse uma luz amarelenta, antiga, de baixa tensão.
Sentei no chão, com as costas apoiadas na porta. Esperava os golpes suaves da mão pegajosa do menino sujo, ou o ruído de sua cabeça rodando pela escada. Esperava o menino sujo, que ia me pedir, mais uma vez, para deixá-lo entrar. Então, aqui junto as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que ela espera o menino, imaginando que se fosse a criança de rua, mas ela já também espera essa imagem, essa cabeça rodando na escada, ela já teme mesmo a invasão desse mundo insólito que ela tocou, né? Seja pelos relatos, seja pelo que ela viu dessa mulher, né? Da possibilidade dessas atas, essas ações satânicas, né? Então ela já teme por tudo isso, né? Então é um conto muito, muito forte, assim, o conto termina assim com ela. E traz um pouco desse universo do sincretismo religioso, né? Quando ele fala dessas práticas, o ambiente também, eu acho legal porque sai um pouco do centro, vai para a margem. E aí você tem essa ruptura também com o que você espera, com o que já está posto sobre o imaginário argentino. Ela vai descrever uma Buenos Aires que tem uma santeria, coisa que a gente atribui a outros lugares, a outras regiões da América, né? E ali, naquele bairro. Né? Então, ela é um conto que é muito interessante. Sempre que eu penso no conto do menino sujo, eu lembro do conto Quintal do Vizinho, que não tem nada a ver, é outra história, é outra protagonista, é uma jovem está num casamento ruim, pois eu quero comentar essas questões um pouco feministas, ou muito feministas, que aparecem no texto da Mariana Henriques. É uma mulher que está num casamento ruim, muda de casa, e você não entende no começo, mas depois você vai entender que ela passou por um grande trauma na sua ação profissional. Ela era uma assistente social, mas por descuido dela, numa noite, né, cuidando de crianças no lar abandonado, uma das crianças sofre um acidente, e ela carrega isso, ela é demitida do cargo, e, enfim, você vai descobrir isso depois. Quando o conto começa, ela vê da janela ela está numa casa nova, ela mudou, ela está feliz com essa casa, mas ela vê ao que parece uma criança acorrentada no quintal do vizinho, que esse é o nome do conto. Mais uma mulher sendo conturbada com a presença de uma criança. Exatamente. Ela vê primeiro a perna, depois ela vê a corrente. Esse conto, para mim, ele é mais aterrorizante. E até que ela não fala para o marido, porque ela acha que se ela falar, o marido vai dizer que ela é louca, e o marido não entende o drama que ela vive por ter sido uma mulher que negligenciou, mesmo por um minuto, ela negligenciou o compromisso dela de cuidar daquelas crianças, desse abrigo. Até que ela, nesse conto, a personagem vai se munir de coragem, vai investigar essa casa, né, desse vizinho. Ela entra, ela invade a casa, e aí vem a onda da Mariana Henriques do terror, porque quando ela entra nessa casa, ela vai abrir um armário, nesse armário tem carne podre, aí você já não sabe mais se ela está vendo ou se ela não está vendo aquelas coisas. Tem essa ideia da carne apodrecida, do corpo desmembrado. Essas são as grandes imagens do terror, né? Desse terror arte, né? A maneira de construir no texto essas imagens são sempre muito aterrorizantes, né? Porque a ameaça ali a figura monstruosa, ela te ameaça no sentido de que ela desequilibra uma percepção, né, do real. Quer dizer, você tem algo, né, um corpo que foi devorado pelo monstro, né? E essa ideia da fera, ela é a fera, o monstro que ameaça a vida e que no fim das contas devora e mutila, é um mecanismo dos textos de horror, né? Então, quando o leitor presencia essas cenas do corpo desmembrado, do sangue, desse sentido, né, da carne que apodrece, você vive a ameaça, né? A ameaça que foi posta, né, como estrutura de texto. E ela, a personagem no conto, quando ela vê tudo isso, enfim, aquilo é terrível para ela,
E antes, nesse conto, tem uma cena, essa eu recomendo não ler à noite, porque eu lembro que eu li à noite e fiquei com muito medo. Porque antes de tudo isso acontecer, desse desvendamento, a personagem tem que nem um sonho, que ela não sabe se é sonho ou se é realidade, que ela não sabe se é uma criança ou um gato, que se aproxima, assim, meio mutilada, meio correndo até a beirada da sua cama. Texto que coloca bicho ou coisa ameaçadora quando você está deitado, vamos combinar que isso dá medo, né? Você acabou espiando debaixo da cama para saber se não tem nada mesmo. Então, o conto, né? O conto termina... Isso, assim, de alguém te espiar durante o sono é muito assustador, né? Topos também tem na literatura e tem no cinema. E nesse conto do Quintal do Vizinho, ele termina com ela vendo essa criança, ela descreve que vê esse tal desse menino acorrentado, um menino esquisito, deformado, que vai devorar a gata dela. Então, é a figura do monstro que devora, né? É a figura monstruosa por excelência. O monstro assusta por quê? Porque ele ameaça a vida. Como ele ameaça? Primeiro, como as feras no passado eram ameaça para a vida dos homens, né? Então, e essas figuras monstruosas das feras que devoram também são uma imagem dos filmes e textos de terror. Eu já visto tubarão, esses pássaros que são assassinos, tudo isso são imagens que estão na literatura e no cinema. O monstro, no caso híbrido, que você não sabe se é gente, se é morto-vivo, se é criança deformada, se aquilo foi feito, se é ser do outro mundo, são outros monstros também muito ameaçadores. E eles são ameaçadores porque eles são híbridos, você não sabe se aquela criança é desse mundo ou não, e elas são ameaçadoras, esses monstros são ameaçadores porque eles ameaçam a vida e ameaçam desmembrar os outros seres. Né? Então, esse é um pouco do terror da Mariana Enríquez. E aí eu só vou comentar rapidamente A Casa de Adela, que é também um conto em que as crianças são... Aqui as crianças são as protagonistas, não tem adulto. Nos outros você tem os adultos que observam essas crianças. Na Casa de Adela, não. São essas crianças que resolvem investigar uma casa. A casa é um tema importante na obra da Mariana Enríquez, né? A casa mal assombrada, então a casa da mulher, a casa do quintal do vizinho, a casa dessa mulher que abrigou o menino sujo e depois se sente ameaçada. E a Casa de Adela, que é uma casa que essas crianças invadem para tentar entender o que aconteceu ali. Tem sempre um passado, né, de assombroso. E quem protagoniza é essa menina que tem o corpo mutilado, né? Que ela já... Você não sabe. E ela é uma menina que não teme isso. E ela percebe que as pessoas, quando veem o defeito físico, se constrangem, né? Primeiro, tem um pouco de pena, porque é uma criança que tem um problema, né, físico, mas ela percebe isso e ela aterroriza. Então, ela pega esse braço dela, que é só um toquinho, e esfrega nas outras crianças na escola. Né? Assim, ela usa isso, ela conta histórias terríveis sobre como aconteceu isso. Os pais vão dizer que foi um defeito de inocência, mas ela diz que foi devorada por um cachorro. Então, ela alimenta esse imaginário dela ter sofrido uma ação monstruosa. Só que ela também usa esse corpo já a parte faltante para também aterrorizar. Essa menina, junto com lá um outro personagem, vão adorar ler história de terror. A Mariana Enríquez adora pôr os personagens lendo história de terror, história de crime. E aí eles vão investigar essa casa e nessa investigação essa menina vai desaparecer. Ela desaparece dentro da casa. Nunca mais ela encontra. Os pais, vem a polícia, e aí o conto fala um pouco do que isso significou para as outras duas crianças que estavam
que poderia ser uma investigação até infantil, né? As crianças se sentem atraídas, são desafiadas a serem corajosas ou não, e aí o que a consequência disso vai ser essa lacuna desse corpo dessa criança que desaparece. Então são 3 contos que eu recomendo, que tem essa questão do terror, do monstruoso e do protagonismo infantil. Eu sou um amigo nesse conto da Della, porque eu acho engraçado, porque parece que essas histórias horrorosas, absurdas que ela cria, é como se fosse ganhando espaço e incorporando, na verdade, que ela prediz para todo mundo, né? Exato. Então, lê a Mariana Henriques, você acompanha a trajetória dos personagens e você acompanha a trajetória de como os personagens são sugestionados pelas histórias de terror. Então, é como se fosse uma história dentro da história. Quer dizer, os personagens, tanto lá no Menino Sujo, a protagonista fica sugestionada, ela fica marcada por essas histórias que ela ouve sobre coisas... vamos dizer, rituais satânicos. No Quintal do Vizinho, ela fica sugestionada com a possibilidade de uma criança estar sendo vítima de um sequestro, de um maus tratos. Também vem o imaginário desse terror. E na casa de Adela, antes deles entrarem, o gosto era ficar contando história amedrontadora. E aí eu quero comentar... um outro texto da Mariana Henriques, que é uma novela curta que se chama Este Verano a Oscuras, que seria Este Verão no Escuro. É uma novela curta, as protagonistas são 2 adolescentes. Eu estou falando disso porque tem um conto aqui nas Coisas que Perdemos no Fogo, que se chama Os Anos Intoxicados. É um conto estranho, né? Assim, um conto até não recomendado, né? Com presença de drogas ilícitas. Mas esse conto me lembra muito essa novela, Este Verano às Escuras. Por quê? Porque os anos intoxicados são anos específicos da história argentina, tanto que o conto se desenvolve com uma cronologia temporal, 1989, 90, que vai contar uma crise econômica violenta pela qual passa o país, e no Este Verano às Escuras é a mesma temporalidade, e se chama Este Verano às Escuras porque se refere aos cortes de energia praticados nessa época na Argentina. O governo precisava deixar o país na escuridão. E a Mariana Henriques vai usar isso, nos dois, tanto no conto como na novela. E então, o verão às escuras, porque além de não ter luz, não tinha ventilador, então um calor insuportável. E nesse conto, as 2 protagonistas são 2 meninas que gostam de se vestir de preto, que escutam essas músicas, não saberia dizer quais, mas que se remetem a esse mundo punk. E elas... a grande diversão delas nesse país empobrecido, com esses pais desempregados, desatentos aos filhos, que bebem vinho e fumam o tempo todo, a diversão que elas têm é ler história de crime, de crimes que aconteceram em Buenos Aires. O Caio já lembrou do conto do Pablo. Que esse conto... Então, veja bem, a Mariana Henriques, isso eu fui descobrir depois, quando eu fui lendo as outras obras, os textos dialogam, né? Então, no Este Verano às Escuras, as protagonistas são essas adolescentes rebeldes que ficam viciadas em ler histórias de crimes, e até que acontece um crime no conjunto residencial que elas moram, que é um conjunto um pouco periférico, de gente de classe média baixa, de gente empobrecida, e aí elas veem o crime acontecer, né? Uma menina pendurada pela janela, pelo pescoço, assim, uma coisa pavorosa, aí depois vem lá o que acontece. Então, nos Anos Intoxicados, nós temos 2 adolescentes, também rebeldes, talvez mais do que isso, que desconfiam ter visto uma menina entrando num bosque, uma menina que parece uma menina satânica, uma menina
meio fantasmal. Elas têm todo o universo delas, de drogas, até que, numa noite, o namorado de uma delas acaba morrendo. Não se sabe se vítima de uma ação delas, um pouco enlouquecidas, ou pelo uso da droga, né? São humanos intoxicados realmente. Então, essas adolescentes, esse universo escuro da adolescência, da droga, aparece aqui, aparece no Este Verano às Escuras e aparece no primeiro romance da Mariana Enríquez, que se chama Bahar es lo peor. Também não está traduzido, e esse é um romance muito dark, né? Muito, os protagonistas parecem vampiros, mas não são. E é um universo de jovens sem nenhuma perspectiva de vida, que acabam vivendo no mundo da prostituição e das drogas, né? Então, veja bem, é um outro universo do terror e de um terror social, né? Que aqui também aparece como referência à obra dela. Ela pega, né, Tá? essas mazelas sociais e traz um olhar de horror para essas mazelas, né? Exatamente. Forte Exatamente. isso. E é engraçado porque ela tem algumas questões, né, feministas. Eu até sugiro aqui, a gente não vai falar porque não dá tempo, mas o conto que dá título ao livro, As Coisas que Perdemos no Fogo, é um conto muito forte. Terrivelmente, que é praticamente assim, gente, não, ninguém vai queimar a gente se queima então, tá? Nesse conto, As Coisas que Perdemos no Fogo, é uma ação, é um conto que fala dos feminicídios que em crimes, né, nos quais as mulheres são queimadas, vivas, sobrevivem ou não. E aí, no desenrolar da história, da narrativa, você tem um grupo que se autodenomina Mujeres Ardientes, né? Que elas então decidem tacar fogo nelas mesmas. E aí é um mundo meio distópico, né? As mulheres passam a ser perseguidas, tem que mostrar a bolsa para saber se elas não estão carregando gasolina, e elas vão no meio do deserto, se queimam, e aí depois elas são tratadas pelas outras e elas ficam deformadas. E aí elas dizem, não, nós vamos ser uma legião. O final a gente não vai dar, não, pra gente Não. E elas se transformam numa legião de mulheres deformadas e queimadas e dizem aos homens, vocês não queimaram a gente? Agora então vocês convivam conosco. Aí uma fala, pensa bem, mas então vai ser uma vantagem, ninguém vai querer fazer tráfico de mulheres com as argentinas, porque elas não são loucas, não sabem se em algum momento elas vão pôr fogo no seu próprio corpo e no eventual cliente. Então, é um conto muito assustador nesse sentido, né, que dá uma voz estranha, né, para esse outro terror, que é o feminicídio. Então, isso é interessante da Mariana Enríquez, porque o texto dela, lógico, ela vai apresentar as cenas terríveis, os monstros, os imaginários, tudo, mas ela vai, pouco a pouco, deixando bastante claro que o terror também, e o monstro, também está no plano da realidade, seja nesses maridos que são capazes de assassinar, seja nessas figuras de mulheres que se transformam em monstros para denunciar uma realidade social. E o último conto, não sei quanto tempo a gente tem, Caio, que eu gostaria de falar, é o Teia de Aranha, que também é uma questão de acabar com uma opressão feminina. Mas tudo bem, se não dá mais tempo, fica para outra hora. Fica aí. A senhora mencionou 2 livros dela, um romance e uma novela. Qual desses dois você indica mais? O Este Verano às Escuras. Então, beleza. Tá? Então, fica a última, o Nuestra Parte de Noite, que é o romance monumental dela. Louco aquele romance, um absurdo, tem tudo. Tem tudo. Tem bruxa, tem satanismo, tem vampiro, como eu digo, aparece até o David Bowie, né? E, professora, a gente termina o podcast perguntando por que é uma leitura urgente conhecer Mariana Enríquez, ou, enfim, ler algum dos textos dela, ou esse livro especialmente, né, As Coisas que Perdemos no Fogo. Por que as pessoas devem ler?
Primeiro que eu acho interessante observar a América Latina e essa voz renovada, né, de escritoras que estão usando o terror, o horror, o insólito, né, para falar das inúmeras dificuldades, sejam dificuldades sociais, seja de um passado histórico que ainda não foi totalmente pensado, um passado terrível de opressão, como a ditadura militar argentina, e para falar da opressão, né, das vozes femininas numa sociedade patriarcal. Então, eu acho que é uma forma de ler esses contos, é uma maneira de pensar sobre uma voz feminina que está usando essas imagens do terror para falar das muitas formas de experiência sociológica no mundo contemporâneo. Eu acho que é por isso que é urgente ler. E eu acho que mais do que isso, gente, é um exercício, eu acho, muito necessário em pleno século XXI, a gente olhar para o passado, lembrar desse passado, das mazelas desse passado, para que a gente não repita, né? Então, acho que a Mariana Henriques, ela faz esse exercício com esses contos, né, através de uma voz feminina, de várias formas, mas é lembrar um pouco desse horror de um passado que ainda nos assombra em vários aspectos. E... Prof, agradeço muito sua presença, gravar esse podcast. Desculpa aí te cortar em alguns momentos. Nada, que nada, foi ótimo. Sabe que professor, quando começa a falar, não para, né? Dá até raiva. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Se cuidem e até mais. Valeu, prof. Um abraço para todos.